O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Olá, teleinternauta do Brasil e do mundo, está começando mais uma edição do Esporte na Rede, mais uma vez com muita análise e qualidade para você, teleinternauta. Estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 27 de agosto de 2013, com muitos assuntos nesta edição, para você que está acompanhando ao vivo ou vendo o VT. Hoje falaremos sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, rodada que nós tivemos no final de semana. Botafogo que perdeu a liderança e o Cruzeiro que reassume a liderança do Brasileirão. Tem o Atlético Paranaense que venceu o Botafogo e entrou no G4. Vamos falar um pouquinho também da Série B. Destaque aí para o Palmeiras, que saiu com uma derrota aí sábado, mas tem muita gordura. Tem também Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e, é claro, tem também um Momento Motor para a gente falar sobre o GP da Bélgica de Fórmula 1. Então, conto com a sua participação. Afinal, vamos rodar aí uma enquete para você participar e você vai trocar umas mensagens, umas figuras com ela, a simpatia da bola. Olá, Luciane e Bruno, tudo bem? Boa noite, Paulo Arnaldo, boa noite aos nossos comentaristas, que hoje é o Alexandre Ariba e o Bruno Gonçalves. E você de casa, uma ótima noite, é um prazer enorme tê-lo aqui novamente no Esporte na Rede. E você deve participar do programa, tá? Você participa aqui pelo site da UpTV, na opção Participe, você manda aí a sua pergunta, o seu comentário, e pelo Facebook você interage ao vivo comigo. Se você está assistindo a reprise, é muito simples também participar do programa, tá? Você participa do Esporte na Rede através do e-mail pgmesportenarede@gmail.com pgmesportenarede@gmail.com e também manda aí a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. E temos a enquete da noite também, né, Paulo Arnaldo? É isso aí. E antes, né, eu passo aqui para vocês a parcial da semana passada. Na semana passada, a enquete foi a seguinte, tá? Mal no Brasileirão, São Paulo deve priorizar a Sul-Americana, sim ou não? A opinião foi aqui não, 100% dos nossos teleinternautas. Acho que é meio que tá todos difícil bem a aí situação. pessimistas, né? Tá difícil a Então, situação 100% São dos Paulo. nossos teleinternautas votaram pelo não. Então, ele não deve priorizar a Copa 100%. Sul-Americana. E esta semana nós temos uma nova enquete para você que você deve participar aqui pelo site da UpTV na opção Enquete. Temos aqui, dos veteranos em boa fase, quem você considera o melhor atualmente? O Seedorf, do Botafogo, né? O Alex, do Coritiba, o Juninho Pernambucano, do Vasco, o Zé Roberto, do Grêmio ou o Paulo Baia, do Atlético Paranaense. Qual desses, na sua opinião, você acha aí que é o melhor, tá? Você entra na opção Enquete aqui no site da UpTV e deixa aí o seu voto e a sua participação. E claro, estou aqui esperando a sua participação. Então, mande a sua pergunta e o seu comentário. Tá certo, Lu, eu quero mesmo que você participe e também entre aqui nos comentários, participe a interatividade aqui do Esporte na Rede presente todas as semanas aqui, tocando a bola agora aqui pra frente. Vou apresentar os comentaristas, começando com ele, a enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal, tudo bem? Boa noite, PA, boa noite ao Bruno, também à Luciane, aos amigos teleinternautas. Mais do que nunca, estava com muita saudade deles, afinal de contas. Passei 2 programas sem vir, né? Eu também tô devendo 2 aqui, intercalando, né? Então, um grande abraço para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao Esporte na Rede. A gente vai dar a nota inicial hoje, o destaque inicial hoje, falando uma nota triste, né, Paulo Arnaldo e amigos, a morte do goleiro Gilmar, né? Um dos maiores goleiros de todos os tempos do futebol brasileiro, do futebol mundial, bicampeão mundial com a seleção brasileira, 58, 62, bicampeão mundial de clubes com o Santos também, 62, 63. Então fica aí a saudade por nos ter deixado aí um dos maiores goleiros do mundo. Muito triste também, até por conta, no mês passado nós tivemos a perda do Djalma Santos, esse mês a perda do Gilmar e também do Desorde, que foi o lateral direito da seleção brasileira até o último jogo da final da Copa de 58, quando o Djalma Santos entrou no lugar
O Desord também fez muita história no São Paulo. Então o Desord também mais um dos campeões mundiais de 58 que já não estão mais entre nós, que passam dessa vida e vão aí integrar o panteão dos grandes campeões. Geração que está nos deixando. Bom, vamos chamar aqui também Bruno Gonçalves, que está aqui conosco no Esporte na Rede nesta terça-feira. Tudo bem, Bruno? Seu destaque inicial. Boa noite, PA. Boa noite, Aníbal, Luciane. Boa noite para você, teleinternauta. É um prazer falar com você. E meu destaque inicial não poderia ser outro, né, PA? O aniversário de 99 anos do Palmeiras, completará 100 anos no ano que vem. E o Palmeiras, que é quase uma equipe centenária, vem de histórias maravilhosas. A queda para a Série B não quer dizer que a equipe se apequenou. Claro que nos últimos 10 anos, as diretorias que passaram por lá não fizeram um grande trabalho, e sim um serviço ao Palmeiras, mas acredito com o Paulo Nobre, cuidando do Palmeiras, com certeza o Palmeiras vai crescer muito durante toda a sua, vamos dizer assim, a sua origem, vai crescer bastante aí o Palmeiras. Aí eu vou colocar para o internauta uma pergunta: qual seria o melhor Palmeiras de todos os tempos para eles também? Se eles puderem responder, seria bacana aí a gente participar e ver qual seria o melhor Palmeiras. Eu ontem montei no Facebook, se você quiser ver lá, mas foi o Palmeiras que eu vi, o melhor Palmeiras que eu vi, da era Parmalat, até 2013. Então se você quiser dar uma olhada lá no meu Facebook, dá uma olhada lá que tem o melhor Palmeiras. Aí você compartilha comigo e conversa com a gente aqui também, né, Pia? Seria uma boa sugestão também de enquete, viu, essa sua, viu? Legal. Bom, vamos falar então de Brasileirão, começando aí a Série A que nós tivemos neste final de semana. Vamos colocar aí na tela os resultados da 16ª rodada. Nós tivemos Flamengo 0, um Flamengo desfalcado, Grêmio 1, Grêmio também com alguns desfalques. Ponte Preta 0, Cruzeiro 2, resultado que o Cruzeiro conseguiu assumir a liderança, já que o Botafogo perdeu a partida no domingo. Santos venceu Vitória 2-0 na Vila Belmiro, um resultado surpreendente. Criciúma venceu o Coritiba por 2-1, Coritiba que começou muito bem, mas agora não consegue manter aquela boa fase inicial. Vasco e Corinthians já no domingo 1-1, jogo lá em Brasília, e um episódio lamentável lá da violência, mais uma vez briga entre torcedores. São Paulo finalmente saiu da fase ruim, depois de 12 jogos, venceu o Fluminense por 2-1 no Morumbi, para o alívio do torcedor do São Paulo. Virando a página, Bahia 2, Náutico 0, Atlético Mineiro 2, Portuguesa 1, Portuguesa que começou vencendo a partida e depois o Atlético foi lá e virou. Internacional 3, Goiás 3, um jogo com muitos gols e o Internacional aí sofrendo de novo sem sua sede, né, jogando lá em Novo Hamburgo. E Atlético Paranaense 2, Botafogo 0, que foi a melhor partida da rodada. E aí você confere a classificação, Cruzeiro em primeiro, reassumindo a liderança com 31 pontos, Botafogo em segundo com 29, Grêmio em terceiro com 28, e a novidade aí do G4, Atlético Paranaense em quarto com 27. Seguindo na classificação, Corinthians em quinto, Coritiba em sexto, Bahia em sétimo, Internacional em oitavo, Vitória em nono, Goiás em décimo. Vamos para a próxima página para conferir os outros 10. 11º lugar o Vasco, Atlético Mineiro em 12º, Santos, Flamengo, Fluminense, Criciúma. E lá no Z4, vamos colocar assim, Ponte Preta em 17º com 15, São Paulo em 18º com 14 pontos, mas tem uma partida a menos, Portuguesa em 19º com 13 pontos e o Náutico na lanterna com 8 pontos. E já vamos conferir então a próxima rodada no próximo final de semana, já que no meio de semana teremos Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Tá aí no Canindé, Portuguesa e Bahia, na Arena Pernambuco, Náutico e Atlético Paranaense. O Grêmio receberá a Ponte Preta na Arena do Grêmio, no Serra Dourada, Goiás e Atlético Mineiro, no Maracanã, Fluminense e Santos, esses jogos todos no sábado, esse jogo do Fluminense e Santos, o único que é às 21 horas, o resto tudo às 18h30. O jogo da balada, 9 horas da balada. No domingo, jogo importante para o São Paulo e para o Botafogo, no Maracanã às 16 horas, no Couto Pereira, Curitiba recebendo o Internacional, tem clássico aí, Corinthians e Flamengo, clássico Rio-São Paulo, clássico lá no do Pacaembu. povo. Clássico do povo. No Barradão, Vitória recebe o Criciúma, e já nas 18h30, né, no horário das 18h30, e Cruzeiro recebendo o Vasco, jogo lá no Mineirão. Senhores, vamos falar então aqui do Campeonato Brasileiro, o que vocês acharam da rodada? Acho que alguns jogos, né, como eu destaquei, a derrota do Criciúma, a vitória do Criciúma, a derrota do Coritiba, também o jogo do Atlético Paranaense e Botafogo, que foi, sem dúvida, um melhor jogo da rodada, na minha opinião, e também
Vamos falar dessa derrota do Botafogo e também do São Paulo, né? Que também acabou saindo aí tá ainda numa situação difícil, mas finalmente conseguiu uma vitória. Bom, falar primeiro da Ponte Preta. Ponte Preta, depois da derrota para o Cruzeiro, o Carpegiani saiu, foi demitido, né? Mais um caso de demissão de treinadores nesse Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta que vinha bem na Sul-Americana, muito bem no meio de semana, né? Exatamente, começou o Brasileirão com um time assim considerado bom, até com chance de brigar Libertadores, segundo alguns conhecidos meus. Então, Ponte Preta já está aí no Z4, aí, como você disse, né? O São Paulo jogou muito bem, estádio cheio para acompanhar o jogo contra o Fluminense. De fato, o Paulo Autori, quando teve uma semana para trabalhar, conseguiu fazer alguns ajustes, né? O Fluminense, que não tem mais o Deco vai solicitar a sua aposentadoria no final do ano, depois de mais uma contusão, né, Bruno? Ele parou de receber, ele não estava jogando mesmo, ele falou assim, não quero mais receber do Fluminense não, vou parar de jogar futebol, chega a ser engraçado, mas tudo bem, segue o jogo. E aí, o Vasco e Corinthians, você falou do episódio lamentável aí que a gente teve lá em Brasília, e descobriu-se hoje que um dos torcedores presos em Oruro estava na confusão em Brasília. É de se indignar, né? O rapaz saiu lá de Oruro, voltou, foi para Brasília e arrumou confusão. Leandro Silva de Oliveira, dia 2, ele ficou preso lá na Bolívia até dia 2 de agosto, ele é integrante da Gaviões da Fiel, e estava de novo envolvido em outro episódio. Realmente, esse cidadão não tem mais jeito. Aí né? a gente quer defender aqui, exatamente, a gente quer defender a torcida organizada, que faz um trabalho social, mas que vê por A mais B que realmente não dá pra gente acompanhar jogo enquanto torcida organizada estiver no mesmo ambiente. Então, sabe o que é mais engraçado, Aníbal? O mais engraçado é o pessoal falar que tem que dividir mesmo o estádio de futebol, não pode existir arena no Brasil. Eu sou contrário a isso. Tem que educar o torcedor a assistir uma partida de futebol corretamente. Não dá pra separar toda vez a torcida. Tinha gente lá que era torcedor do Vasco, tinha gente que era torcedor do Corinthians e queria assistir o jogo numa boa, tanto que estava fugindo da confusão, certo, Aníbal? Então, tem gente que pode assistir o jogo de futebol de torcidas diferentes juntas. Tem gente que não. E esse animal que não pode, esse animal, eu digo, o torcedor da Gaviões, não pode assistir o jogo de futebol, fica lá na prisão esperando o jogo terminar. Muito mais fácil. Na semana passada a gente teve o jogo Flamengo e São Paulo em Brasília. Mesma coisa. Muitas imagens bacanas de torcedores dos dois times sentados um ao lado do outro. No final do jogo, vários torcedores do Flamengo tirando fotos com o Rogério Ceni na saída do estádio Mané Garrincha. Então é um fato que deve ser mencionado aqui. Mas sempre tem os imbecis de plantão que vão ao estádio não para torcer, vão para brigar. E no jogo Vasco-Corinthians, antes da partida, eu presenciei, vi pela televisão, né, obviamente, vários torcedores do Vasco e do Corinthians sentados uns ao lado dos outros. Então, tava um clima bastante amistoso, mas sempre tem aquele e falando idiotas do jogo, que querem brigar. Falando do jogo, o Corinthians faz 15 minutos muito bons. O Tite falou isso na entrevista coletiva e faz o restante do jogo péssimo. Muito mal o Corinthians. Parece que vai vencer o jogo a qualquer momento contra todas as equipes, né, exatamente. É impressionante. Vocês sentem que o Corinthians está numa condição saturada, assim? Há uma saturação, no caso do Eu acho que os adversários agora sabem o esquema do jogo e o Corinthians tem dificuldades? Pode ser, PA, pode ser, mas eu acho que o principal erro do Corinthians na temporada é achar que vai vencer o jogo a qualquer momento. E tem uma outra coisa. A questão da parte tática, o Tite é muito bom nisso. Eu acho que ele consegue modular o Corinthians de acordo com o adversário, né, Aníbal? Mas o importante mesmo, por exemplo, o Everson ganhou mais 2 anos de contrato. O cara, ele vai sentar em berço esplêndido e vai esperar aquele contrato dele ali ficar faltando 6 meses para ele jogar futebol. Isso é fato. Foi um erro da diretoria do Corinthians tentar renovar com o Emerson. Pensou Chicão, que é um bom jogador. Jorge Henrique, que era um bom jogador, era banco, quando entrava fazia um bom jogo. Aí, os outros jogadores que, teoricamente, tinham uma sombra, não tem mais. Certo, Aníbal? Exatamente. Bom, a gente, quer queira, quer não, a gente tem que falar do Corinthians, a gente tem que falar da saída do Paulinho. Sim, o Paulinho faz muita falta, era o elemento surpresa que chegava, conduzia a bola. Desafogava nas situações difíceis. Exatamente, né? Conduzia a bola do meio de campo até o ataque.
E muitas vezes, apesar do esquema de jogo ser bastante conhecido do Tite, ele não tinha assim, ele não era marcado tão frequentemente quanto os homens de meio, e quanto o atacante na frente, que é o Guerreiro. Então quando ele conduzia a bola, ninguém sabia o que ia acontecer, porque ele vinha de trás, e isso confundia bastante a marcação adversária, por mais que ela postasse, por exemplo, uma linha de 4 antes da área. Então o que acontece? Além de tudo isso, o Paulinho também era bom no jogo aéreo e puxava a marcação, abria os espaços para que os outros jogadores pudessem armar as jogadas de ataque. Então quando o Paulinho saiu, muita da energia desse time do Corinthians, sobretudo no ataque, caiu. Então a gente tem que ver, se a gente traçar um antes e um depois do Paulinho no Corinthians, o Corinthians perdeu mobilidade no ataque, perdeu combatividade no meio de campo e é um time mais fragilizado. E eu queria falar de uma outra equipe, que é o Botafogo, né? Que perdeu o Atlético Paranaense, uma crescente nesse Campeonato Brasileiro, inclusive adversário do Palmeiras aí na Copa do Brasil, que falaremos no próximo bloco. E o que acontece aí com o Botafogo, agora com a saída do Vitinho, o anúncio, essa saída, um talento, um jogador recém, que apareceu aí praticamente aí nesse ano, nessa temporada, e deixando o Botafogo, que a gente sabe que vive uma situação difícil, estava devendo salário para o jogador e ele se viu numa oportunidade melhor ir para o futebol russo. Enquanto a janela estiver aberta, pode sair qualquer jogador, bom jogador do futebol brasileiro. Isso é normal, a janela ainda está aberta, falta uma semana para fechar. Agora, perder um jogador como o Vitinho, que é dentro do esquema hoje que o Oswaldo de Oliveira montou para o Botafogo, é imprescindível. Pode ser que o Botafogo perca o título brasileiro, não porque o Vitinho saiu da equipe, mas por ter conturbado o ambiente que era bom. Então o Botafogo pode perder o título por causa disso. Acho que o Vitinho pode ter uma peça lá de reposição, entrar um jogador, acho que é o Alex que vai entrar no lugar dele. Eu vi o jogo do Alex na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, ele foi muito bem, não é um jogador ruim, ele é razoável. Que jogo da Copa do Brasil. Foi um grande jogo também. E se você for analisar, dentro do esquema do Botafogo, eu acho mais importante o Lodeiro e o Sidorf, na minha opinião. Exatamente, aliás o Sidorf, já respondendo a enquete, né, do começo, Sidorf é disparado, imprescindível para o Botafogo. Como o Juninho Pernambucano também acho que é imprescindível para o Vasco. Esqueceu de falar do Vasco, sim, concordo com você, o Juninho é importantíssimo. Exatamente. Se ele não joga é outro Vasco. Se bem que, dentre todos os que foram mencionados, o Sidorf é o que tem mais regularidade, é o mais técnico assim, ele e o Alex é uma briga boa, o Alex é mais técnico. Mas eu acho que ele é o mais aplicado taticamente, o Sidorf, ele consegue se movimentar o campo todo e ele consegue fazer aquilo que se espera dele, ou seja, fazer lançamentos, fazer gols, puxar a marcação adversária. Então é o jogador assim mais que carrega mais o time nas costas, assim, vamos por assim dizer. Eu coloquei aqui os veteranos, né? O Alex é o mais novo entre eles, ele tem 35 anos, o Paulo Baier tem 38, o Zé Roberto 39 e o Sidorf 38 anos. Só para ilustrar o que você está falando, Aníbal, o Sidorf é um jogador que parece que não está fazendo nada dentro de campo em alguns momentos do jogo, mas ele ajusta a equipe de uma forma surpreendente, até o técnico dentro de campo. Então ele conhece bem futebol. Mas dentro do que você citou, eu acho o Alex mais completo, na minha opinião. Tanto que eu coloquei no melhor Palmeiras que eu vi. Então o Alex, quando ele quer jogar bola, quando ele não se contunde, como ele vem se contundindo bastante no Curitiba, com certeza acho que é o melhor jogador do Brasil em atividade. Então, entre o Alex e o Sidorf, eu fico com o Alex hoje. Tá. Só para falar do Atlético Paranaense rapidinho, que é uma equipe que o Palmeiras vai enfrentar na Copa do Brasil, a gente vai falar depois, é um time muito forte. Joga em velocidade. Aquele Della Torre e o Ederson que está jogando, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Marcelo também. Marcelo, é um time muito rápido. Wagner Mancini colocou jogadores jovens na frente, fazendo do Atlético Paranaense uma equipe encaixada. E que tem o Paulo Baier como maestro. Então, o Wagner Mancini ele não é um técnico ruim, né? Ele já teve algumas passagens por times daqui de São Paulo, Santos, né? Trabalhou acho que no Bahia, se não me falha a memória. O Paulista final, né? Levou o Paulista foi campeão da Copa do Brasil. O grande trabalho dele foi lembrado por todos. Então ele tem assim bons trabalhos como retrospecto. É verdade que ele começa muito, basicamente ele lembra bastante o Celso Roth. Começa muito bem e depois perde o gás. Você falou do Bahia, foi do Vitória, na verdade. Isso, Vitória, exatamente. Então ele começa muito bem e depois ele perde o gás. Então,
é igual refrigerante que fica Bom, muito tempo então tem aberto. que Pega o aguardar. gás. Então o torcedor do Furacão tem que ficar preocupado. Exatamente, mas é uma- um bom time. Mas é uma constatação, né? O Atlético Paranaense estava nas primeiras rodadas ali, entre as últimas posições, e só vem Olha, crescendo, subindo. Um aspecto interessante é que o Atlético Paranaense no campeonato estadual ele não usou os titulares. Ele entrou com Importantíssimo isso, um Aníbal. time sub-23. Se preparou. Se preparou para o Campeonato Brasileiro porque veio da Série B. O Atlético é um dos 4 ingressados da Série, um dos 4 promovidos da Série B para a Série A e usou o Campeonato Estadual inteiro com um time sub-23 e ainda assim foi vice-campeão estadual. Exatamente. Bom, já que você deu o gancho aí do Campeonato Brasileiro da Série B, vamos conferir a classificação da Série B e a próxima rodada que começa hoje. Vamos conferir então aí na tela. Vamos lá, a classificação primeiro. Palmeiras com a gordurinha, se bem que o Chapecoense está chegando aí, né? Palmeiras em primeiro com 40 pontos, Chapecoense em segundo com 36, o Sport com 30 pontos, Paraná em quarto com 30 pontos, a diferença aí no número de vitórias. Seguindo na classificação, Boa Esporte, Joinville, América Mineiro, Figueirense, Avaí e Icasa fechando os 10 primeiros. Virando a página, vamos conferir aí os outros 10. Bragantino, Ceará, Asa, Oeste, Guaratinguetá e Atlético Goianiense lá no limite. Na zona do rebaixamento, São Caetano em 17º com 16 pontos, Paysandu em 18º com 15, o América e o ABC de Natal, os dois abraçados ali, o América com 15 pontos e o ABC com 11 pontos. A rodada começa hoje, daqui a pouquinho teremos aí Asa de Arapiraca e Figueirense, lá no Independência, América Mineiro e Joinville, jogo um pouquinho mais tarde, às 21h50. Vamos agora para a rodada da sexta, o complemento, né, da rodada na sexta e no Tem um sábado. jogo hoje, PA, entre Chapecoense e América, completando a rodada, que o Chapecoense tem um jogo a menos. Então, tudo Tá bem. bom? Então vamos lá, Atlético Goianiense e Oeste, Avaí e ABC de Natal na ressacada, jogos da sexta-feira às 21 horas. Aí agora a rodada do sábado. Vamos então aí seguindo com a rodada do sábado. Sábado mais jogos, é o complemento aí da rodada Aliás, da América Série e Joinville é um fato bem curioso, Pia, rapidinho. América e Joinville é o clássico dos coelhos. Os dois times os dois têm coelhos. coelho como mascote, vai ser uma coelhada. E aí o Bragantino, em Bragança, recebendo o Paysandu, o América de Natal recebendo o São Caetano, Paraná e Guaratinguetá. Depois eu vou dar uma confirmada, aqui Chapecoense e Icasa, Ceará e Palmeiras, né? O Valdívia parece que volta aí nesse jogo, já contra o Atlético Paranaense vetado, Sport e Boa Esporte. É isso aí, gente. A rodada então do Campeonato Brasileiro da Série B. Pois não, Bruno, você fez um sinal. Não, aqui. eu só fiz o sinal que o Valdívia ele não vai jogar esse jogo contra o Ceará, ele vai direto para a seleção do Chile para disputar as eliminatórias Então tá certo. da Copa do Mundo. Ele estaria liberado para o jogo contra o Ceará. Na verdade, existe uma expectativa dele. Ele já está treinando para jogar essa partida importante aí do Palmeiras contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mas realmente ele foi vetado ainda. Agora os médicos do Palmeiras seguram um pouquinho o Valdívia aí para ele não se machucar de novo. Alguma coisa da Série B que vocês gostariam de destacar nesse desfecho de bloco? Eu só quero frisar o São Caetano na zona de rebaixamento. O São Caetano faz na zona... tempo que o São Caetano tá na e zona o do Paysandu. O Paysandu é uma equipe que jogou muito bem contra o Palmeiras, o jogo que eu assisti. Fez um jogaço. Se continuasse jogando daquele modo, provavelmente não cairia. Até porque tem camisa e lá em Belém do Pará, jogar contra o Paysandu é complicadíssimo. E o São Caetano vem perdendo pontos porque no segundo tempo cansa rápido. Então sempre perde, faz o primeiro gol e perde de virada. Então precisa acertar esse futebol de São Caetano, essa questão da parte física, para voltar a tentar vencer jogos, né? O Sérgio Guedes agora assumiu como treinador, né? E o São Caetano até fez uma boa partida aí contra o Joinville, né, na sexta-feira. Só que jogar lá é sempre uma pauleira, né? O São Caetano ainda vai ter que se refazer. Rivaldo entrou aí no finalzinho do jogo, mas o São Caetano está numa situação muito difícil. O Sérgio Guedes voltou, né? O Sérgio Guedes voltou e também... Depois de toda a confusão lá no ano passado. E continuando a destacar a belíssima campanha do Paraná Clube. Sim. Paraná que teve Dado Cavalcante é um bom treinador. Excelente treinador. Ele é muito bom treinador, um treinador jovem, 32 anos ele tem. O Paraná Clube ele estava na Série B do Campeonato Estadual, voltou à Série A. Ricardinho treinou o Paraná Clube durante esse período, aí está voltando, está na quarta colocação, realmente, e deu trabalho para o Palmeiras também. Deu muito trabalho, só para frisar, acho que a Chapecoense não fica entre os 4 até o final do campeonato. Vou falar por quê.
tem um bom time, é regular no Campeonato Brasileiro, mas tem equipes de camisa chegando. Então acho que a Chapecoense está pensando primeiro, pelo que o Bruno Rangel, que é o artilheiro do campeonato, falou, pensando em se livrar do rebaixamento, para ficar na Série B, para depois tentar pensar na classificação. Acho que não se classifica, viu, Aníbal? Mas tem uma boa equipe. Surpreende o Boa Esporte, né? Chegando aí na 5ª posição, né? Aqui, eu tô até conferindo. O Boa Esporte tem o Marcelinho Paraíba, né? Um dos pelo jogo que eu vi sábado contra o Palmeiras, o Boa Esporte é uma equipe muito forte, vai dar trabalho na competição. Vai tirar pontos de equipes importantes e pode ser que chegue no G4. Hoje é 5º colocado no campeonato, não é por acaso. Jogou muito bem contra o Palmeiras. É que contra o Palmeiras as equipes parecem que fazem final de Copa do Mundo. Então todo mundo quer jogar bem porque todos os clubes do Brasil vão estar assistindo, né? Então fica mais difícil. Sempre que é contra o Palmeiras, joga fechadinho para o contra-ataque, uma bola parada, tentar ganhar um jogo. Foi o que o time do Boa fez contra o Palmeiras no sábado. Tá certo. O tempo passa, o nosso bloco está voando. E agora, só para aproveitar para fazer um convite para você acessar o nosso site do Esporte na Rede. Vamos colocar aqui na tela, Guilherme, o endereço do Esporte na Rede para o nosso internauta acessar, assistir as outras edições do Esporte na Rede, conferir o nosso blog também com as nossas colunas. Vamos lá, Guilherme, pondo então aí vamos colocar o site aí então na tela aí, ó, www.esportenarede.org. Aí lá você tem o canal do YouTube, do Facebook e também ali do nosso blog. E aí você vai conferindo aí as colunas. Eu ontem mesmo publiquei a coluna sobre o GP da Bélgica. Na volta aí no segundo bloco vou falar um pouquinho aí da Fórmula 1 para você, internauta, que curte a Fórmula 1. Bom, chegou a hora do intervalo e para variar nós temos intervalo com comerciais clássicos do comercial, da propaganda brasileira. Reservei um aí do Vic Vaporub que certamente você se lembrará. E também agora, colocando aí alguns intervalos aí do Greenpeace, né, dando continuidade aí na campanha aqui do Esporte na Rede, né, ajudando aí o Greenpeace, é sempre importante. E também, claro, você vai ter essa pausa aí para tomar uma aguinha. Voltamos já já, não saia daí, afinal Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade e voltamos já. Congestionado, o nariz entupido. Aí, mamãe passou Vic Vaporub. Vic Vaporub, respire aliviado. Eu sou Charles Gavan, músico, e falo em nome da saúde do nosso planeta. O Brasil derruba florestas há 400 anos, sempre em nome do desenvolvimento. Está na hora de mudarmos isso. Eu sou o Dado Villa-Lobos e estou com Charles Gavan. Desenvolvimento não pede desmatamento. Por isso, nós assinamos pela lei do desmatamento zero. E você, está esperando o quê? Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na UP TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, aqui na UP TV. Esporte na Rede. Análise esportiva de qualidade. Moleque sagaz, passando bola como poucos, mostrar que é capaz. É o seguinte, olha, você aí, que é da região aqui, você em qualquer parte do Brasil, trate de ajudar essa garotada aqui anunciando. Porque se você gostou do programa, ele só se mantém com anúncio, né, com publicidade. Então você que tem uma empresa, você que tem uma loja, eu estou vendo a garra que eles estão fazendo o programa aqui, a força que eles estão fazendo o programa. Ajude, prestigie, traga seu apoio para manter o programa com essa garotada. Porque essa garotada é o futuro do jornalismo esportivo do Brasil. Voltamos aí para o segundo bloco do Esporte na Rede. Vai participando, entre em contato aí conosco pelos nossos meios aí, tem pelo site da UP TV, tem também
você pode acessar pelo Facebook, mandar uma mensagem. Vai participando aí da nossa enquete. Nesse bloco vamos falar de Copa do Brasil, Fórmula 1, tem também o Vestindo a Camisa aqui com o Alexandre Aníbal, trazendo mais curiosidades aí do nosso futebol. Por sinal, a nossa Luciane Bruno, que está já com a camisa aí da seleção do País de Gales, que faz parte aí do quadro Vestindo a Camisa aqui do Alexandre Aníbal. E vamos às participações e repassando mais uma vez aí para os nossos teleinternautas. As participações da noite, quero agradecer a todos que estão participando, em especial a Aline Oliveira, lá de Recife, que está sempre com a gente, participando, mandando elogios. Muito obrigada, Aline, um grande beijo para você e toda a sua família. Temos aqui o Leonardo, ele é da Bela Vista, São Paulo, um grande beijo, tá? E falando em Alex, alguém lembra aquele chapéu no Rogério Ceni, diz ele? Opa, aquele inesquecível, né? Como não lembrar daquele espetacular, belíssimo gol contra o São Paulo em 2002. Verdade, todos lembram então do chapéu aí no Rogério Ceni. Um grande beijo pra você. O Osmar de Santo André, ele diz o seguinte, né? Enquete fácil, no momento, Seedorf, claro. Então, aqui na opinião dele, Seedorf com certeza é o melhor na opinião dele. Temos aqui o Thiago de São Bernardo do Campo, que diz o clima dentro do clube interfere muito dentro de campo. O Botafogo se deu mal nessa. Grande beijo aí para o Thiago. E você, se você ainda não participou, participe, tá? Você participa aqui pelo site da UpTV, na opção participe, você manda a sua pergunta, o seu comentário. Temos também a opção enquete, onde você responde a enquete da noite e também deixa aí a sua participação. Em tempo real, estou aqui ao vivo com você, via Facebook também, conferindo aí as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários. Então, participe de Esporte na Rede. Tá certo, então, Lu. Então vamos aproveitar o ensejo para chamar aí o Vestindo a Camisa. Vamos ver essa camisa aí da seleção do País de Gales, que Alexandre Aníbal trouxe várias informações. Vamos lá colocar então o Vestindo a Camisa. Aí. Tá aí então a Luciane Bruno com a camisa do País de Gales e eu passo a bola aqui pro Alexandre Aníbal. Então, enciclopédia, abrindo a sua enciclopédia aí. Bom, a gente estava falando então no começo, né, PA e amigos, da Copa de 58, na qual o Gilmar, né, dos Santos Neves faleceu, ele que participou, foi o goleiro titular do Brasil na Copa. Esta camisa que Luciane Bruno está vestindo é a camisa do País de Gales na Copa de 58. Adversário do Brasil nas quartas de final da Copa de 58, o País de Gales foi para essa Copa de 58 e nunca mais foi a Copa nenhuma. Essa foi a primeira, única e última Copa do País de Gales até agora. É uma camisa, então, no estilo retrô, como a gente pode ver, né? Camisa em gola V aí, onde a gente tem o distintivo do País de Gales, que é o brasão da bandeira nacional, onde a gente tem aí aí o GP está mostrando, bonita camisa do País de Gales. É um pouco grande, né? Afinal de contas, né? Mas todas as o dono da camisa se autoajusta aqui na Luciane Bruno. Então aí a gente está vendo em close, o GP está dando close aí no símbolo, no distintivo do País de Gales. A gente tem esse dragão vermelho, que é o símbolo que está na bandeira do País de Gales, é o dragão aí da Casa Real do País de Gales, né? Tanto que nós temos aí o príncipe de Gales, que geralmente é o príncipe herdeiro da coroa inglesa, então ele está diretamente relacionado aí com toda essa heráldica que o brasão do País de Gales possui, assim também como a gente tem algumas flores de lis dentro do distintivo do País de Gales, nessa faixa verde, simbolizando a Casa Real da Grã-Bretanha. Então nós temos aí esta grande camisa que é do País de Gales, país que foi apenas a uma Copa, a Copa de 58. Que beleza, onde vamos cantar hoje? Estou tudo de vermelho aqui. Tá certo, Lu. Obrigado, Aníbal. E nós já vamos tocando aqui, porque o tempo voa. E falando em voar, chegou aquele momento que eu gosto muito, viu? Momento motor na tela. Momento motor chegando aí sobre o GP da Bélgica de Fórmula 1. Já vamos colocar o grid de chegada, a classificação do campeonato. O campeonato já está nas mãos do Vettel, viu? Só se acontecer alguma tragédia. Vamos conferir então como foi o GP da Bélgica de Fórmula 1 em Spa-Francorchamps. Tá aí então, resultado para lá de previsto. Todo mundo ficou esperando que chovesse, chuva. Bateram os tambores, mas não teve chuva. O Vettel foi lá, ganhou a corrida com tranquilidade, a RBR sobrando, Vettel em primeiro, Fernando Alonso, que largou da 9ª posição, conseguiu chegar na 2ª posição, fez uma grande corrida.
o piloto, depois do Vettel, foi o que mais se destacou. Lewis Hamilton, que fez a pole improvável no sábado, terminou na terceira posição, fechando o pódio. Mark Webber, da Red Bull, terminou em quarto. Nico Rosberg em quinto pela Mercedes, fechando aí os 5 primeiros. E nós vamos conferir agora do sexto ao 10º. Jason Button fez a sexta posição, terminou na sexta colocação. Felipe Massa com muitos problemas, teve problema no KERS, deu pane no painel do carro no início da corrida, terminou em 7º lugar. Acontece tudo com o Felipe. E sobre o Felipe, hoje está muito forte assim, o boato de que Felipe Massa estaria saindo da Ferrari no próximo ano. Kimi Raikkonen? Na verdade, não. Eu acho que virá o Nico Hülkenberg e vai haver uma troca aí. O Felipe iria para a Sauber e o Nico Hülkenberg assumiria esse segundo posto aí na Ferrari. Romain Grosjean terminou em oitavo, Lotus num dia apagado, o Adrian Sutil terminou em nono e Daniel Ricciardo terminando na 10ª posição. Kimi Raikkonen, depois de 27 corridas, abandonou e não pontuou. Para ir para a Sauber, eu prefiro sair da Ferrari e me aposentar. Fato. Bom, aí na classificação, com o comentário aí da acidez, um toque de acidez aí para cima do Felipe, Vettel tá aí, ó, 197 pontos, Alonso em segundo com 151, Alonso volta a ocupar ali a segunda posição. Lewis Hamilton assumiu a terceira colocação, olha que prejuízo aí para o Kimi Raikkonen. Então o Hamilton ficou com 139, o Raikkonen caiu para a quarta colocação, está agora com 134 pontos. Mark Webber está um pouco mais distante, em quinto lugar com 115. Aí a gente vai conferir os outros 5, até o 10º colocado aí na classificação do campeonato. Vamos lá para a próxima página. Está aí Nico Rosberg em sexto, mais distante aí com 96 pontos. Felipe Massa em sétimo, mais distante ainda, 67 pontos. Romain Grosjean em oitavo, Jason Button em nono, Paul di Resta em 10º. O próximo GP somente daqui a 15 dias. Menos até, né? Já agora daqui 13 dias, na verdade. GP da Itália teremos lá no circuito de Monza. Bom, e falar um pouquinho aí do GP da Bélgica, né? Muito esperado aí, na verdade, pelo que representa o circuito belga lá. Um dos melhores circuitos, se não for o melhor hoje em dia da Fórmula 1, né? Com aquele desafio tremendo. É um circuito de longa distância, né? Um circuito com 7 km de distância, é o maior circuito hoje. E com curvas de alta. Tem a curva, o Rouge, que o estômago vem parar na orelha do piloto, a força G absurda, mas deu o que foi óbvio, né? O Sebastian Vettel, que apesar de perder a pole position por causa de uma chuva aí no Q3, conseguiu assumir a liderança, não tomou conhecimento, ultrapassou o Hamilton logo depois da largada e sumiu, simplesmente sumiu. Um tempo ficou um clima de nebulosidade, um clima sem chuva, que todos esperavam uma chuvinha para dar uma misturada nas coisas e complicar um pouquinho aí para o Vettel, mas não teve jeito. O Alonso, que estava com um carro muito bom, conseguiu uma largada extraordinária da 9ª posição. Ele conseguiu ganhar 4 posições, alcançou ali a 5ª posição já logo após a largada. E o Hamilton, com os problemas aí da Mercedes, conseguiu sustentar ali a 3ª posição. E não teve muito o que falar da corrida mesmo, né? Lá atrás o pega foi, né? Sempre coisa pega ali, né? Compensação, Felipe Massa. Felipe Massa realmente teve muitos problemas aí com a Ferrari no início da corrida, deu um problema de pane, ele não tinha nenhuma informação no painel do carro. As coisas realmente só acontecem com o Felipe, é impressionante como realmente... Aí a gente fala que tem algo combinado, aí os caras ficam nervosos. Na verdade, assim, não é que é combinada, é que na Ferrari existe uma hierarquia. Isso é fato, já existia antes, no tempo do Schumacher, do Rubens Barrichello, no tempo do Irvine, e existe uma hierarquia, isso é verdade, não tem como lutar contra isso. Tem o primeiro piloto e o segundo piloto. E sobre isso, por exemplo, muitos podem estranhar, o Raikkonen, foi a notícia que saiu, inclusive, no final de semana, que Raikkonen não acerta com a Red Bull, ou ele continua na Lotus, pode ir para a Ferrari, e ainda pintou aí um rumor na McLaren, que eu estou duvidando a priori, né? Mas o Raikkonen deve ter pensado nisso, eu ir para a Red Bull para ser segundo piloto e tomar pau do Vettel, então melhor eu ficar na Lotus, né? Eu acho que ele pensou por aí. Eu acho que o Raikkonen também é aqui, todo mundo quer o Raikkonen, mas o Raikkonen parece que não quer ninguém, ele está feliz onde ele está, né? Ele é uma figura realmente diferente de todos, enquanto os pilotos ficam lá brigando, né? Para conquistar alguma coisa, ele leva numa boa, é o cara realmente da Fórmula 1. Bom, é isso, então foi o Momento Motor, e a gente vai voltar aqui para o mundo da bola para falar agora de
Copa do Brasil, vamos conferir aí, tá pegando fogo as oitavas de final aí da Copa do Brasil, você vai conferir aí no cantinho aí de cada confronto o resultado da ida. Bom, basicamente, na semana passada, só um venceu fora de casa, que foi o Vasco, né? Então nós temos aí Salgueiro e Internacional, o jogo será nesta quinta-feira, Vasco e Nacional. Tá, acho que houve uma inversão aí, depois a gente precisa voltar para quarta-feira, que esses aí são jogos da quinta-feira, os dois jogos às 21h50. Espera que daqui a pouco o Guilherme volta aí pra gente. Aliás, definidos. Eu acho que são os dois únicos jogos que estão definidos, né? Já estão bem encaminhados, né? Tanto o Internacional, que fez uma bela partida, ganhou do Salgueiro 3-0, né? E o Nacional, apesar de todo o furor que gerou, afinal de contas eliminou o Curitiba, né? Que é um dos times melhores colocados no Campeonato Brasileiro. Não aguentou e perdeu para o Vasco da Gama lá em Manaus 2-0. Aliás, o Estádio Nacional, uma coisa sensacional. Brilhante, cabe muita gente, tava todo mundo apertadinho, curtindo o jogo legal, comendo um amendoim. Não, horrível, jogar um futebol dentro daquele estádio pra Copa do Brasil, não dá. Não dá. Aí eu tenho que assistir na ESPN, no Bola da Vez, o Aldo Rebelo falando que Manaus precisa de um estádio, e ele não está errado. Mas não precisava gastar também 500 milhões no estádio de futebol para 50 mil pessoas. Podia fazer um estádio para 30 mil, perfeitamente plausível, legal, e todo mundo assistiria futebol no Amazonas. Vamos colocar então... Vai lá. Vamos colocar então os outros jogos. Aí, o Atlético Mineiro então vai enfrentar o Botafogo. Aliás, um jogo espetacular no jogo da ida, 4-2 para o Botafogo, um jogo realmente fantástico lá no Maracanã. E está em aberto, apesar de um resultado mais elástico aí favorecendo o Botafogo, que venceu por 4-2, mas eu acho que o confronto segue aberto. Curitiba... Pois não, Ani, pode falar. O Atlético, se vencer por 2-0, se classifica, né? 2 gols fora de casa contam bastante nessa Copa do Brasil. O problema é a preguiça do Atlético pensando no Mundial de Clubes, mas vai lá. Tá certo. E no Serra Dourada, Goiás vai enfrentar aí o Fluminense, foi 1-0 o primeiro jogo. Depois Atlético Paranaense e Palmeiras, 1-0, placar magrinho aí, e o Atlético Paranaense empolgado aí com um bom momento. Corinthians e Luverdense, e depois Flamengo e Cruzeiro, outro confronto entre Minas e Rio. O golaço do Everton tem que ser... Sim, o Everton lembrado. É verdade. Que é aquilo? Brincadeira. Que pintura, realmente. E Grêmio e Santos. Tudo aí 1-0, 2-1. E aí, vamos então continuando aqui com Copa do Brasil. De Copa do Brasil, a gente não tem como deixar de falar do... Botafogo e Atlético Mineiro é o jogo mais esperado, né? Sim. Bom, grandes jogos, tanto Flamengo e Cruzeiro também, que deve... o Cruzeiro ganhou por 2-1, se o Flamengo ganhar por 1-0, tira o Cruzeiro. Então, o gol fora de casa feito pelo Flamengo, naquela falha terrível do Dedé, deixou o Flamengo, de certa forma, vivo na competição. A gente tem que falar também do grande vexame protagonizado pelo Corinthians na quarta-feira. Perdeu para o Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde. Teve festa lá em Lucas do Rio Verde. Muita festa, e tem que ter mesmo. Não, mas tem que ter. Festa. Mas tem que ter festa mesmo. Afinal de contas, o time é o atual campeão mundial, não jogou absolutamente nada, e o Luverdense, se tivesse um pouquinho mais de competência, teria feito 2 ou 3-0, dada a inépcia do Corinthians, mas o Corinthians nesse é jogo. Favorito, né? Franco favorito, claro. Teve uma nota, teve um e-mail logo depois do jogo, na sexta-feira, que a assessoria de imprensa, o e-mail saiu da assessoria de imprensa do Luverdense, dizendo, ganhamos dos Corinthians, vamos mandar os gambás de volta para casa. Não isso assim. Saiu, sim. Isso foi um e-mail que saiu da assessoria de imprensa do Luverdense. Inclusive, o diretor de futebol do Luverdense foi contactado por uma rádio para dar suas explicações, sendo obviamente que a conta havia sido hackeada e que o responsável ia arcar com as consequências. Agora, realmente é uma coisa lamentável. Exatamente. Né? Respeito. Agora, cabe tanto ao Tite quanto aos jogadores usarem não apenas este meio como motivação, mas também dar uma satisfação para a sua torcida na quarta-feira. Tenho certeza de que o estádio do Pacaembu vai estar lotado, e se o Corinthians jogar com um pouco mais de vontade contra a equipe do Luverdense, deve passar. Agora, que a torcida do Corinthians não se iluda. O Corinthians não está jogando bem, e a prova maior dessa
inépcia do Corinthians foi a gente viu na quarta-feira, onde o único chute do Corinthians foi dado aos 24 minutos do segundo tempo. É muito pouco para quem se espera do Corinthians. E aí, Bruno, o que você espera de Botafogo e Atlético Mineiro? Botafogo e Atlético Mineiro para mim tá definido. O Botafogo vai se classificar. O jogo vai ser na Arena Independência, vai ser complicado jogar lá no Horto, tudo certinho. Mas foi o que eu falei no comentário enquanto você estava passando o resultado. O problema do Atlético Mineiro é estar preocupado com outra competição que só vai acontecer em dezembro. Se os jogadores quisessem vencer, jogar futebol, entrar para querer jogar mesmo, com certeza seria um baita jogo, PA. Concordo com você plenamente. O jogo mais equilibrado para mim dessa Copa do Brasil, nessa rodada, é Palmeiras e Atlético Paranaense. Nada definido. Ninguém sabe se o Palmeiras vai conseguir segurar a equipe do Atlético Paranaense dentro do Dorival de Brito. Vai estar lotado o estádio, virou a casa do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, é o jogo mais equilibrado. Vai ser um jogo complicado para o Palmeiras. E se o Palmeiras sair de lá com resultado, sai fortalecido para pegar Internacional Salgueiro. Então, vai ser um jogo complicado aí para o Palmeiras. Internacional Atlético Mineiro e Botafogo, para mim, definido. Não tem mais situação. E Fluminense e Goiás, pela situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que é horrível, acho que o Goiás pode passar. Independente. Assim como o Grêmio e Santos também. Né? O Grêmio e Santos, a coisa que tá me deixando meio cabreiro assim é a questão do poupar jogadores para o Campeonato Brasileiro. O Grêmio acabou poupando alguns jogadores, sentiu a não presença do Zé Roberto no jogo, o Elano também. Então, esse poupar jogadores pode ser que tire o Grêmio aí da Copa do Brasil. Mas como o Renato quer se classificar, e a Copa do Brasil é um torneio mais rápido, e só vai ter jogo daqui a 2 meses depois, né, Aníbal? Então, acredito que, teoricamente, possa dar Grêmio. Até porque o Santos ainda está em formação, né? Tá certo. Então vamos agora conferir a Sul-Americana, o confronto aí dos brasileiros, decidindo aí a vaga para as oitavas de final. Vamos conferir aí. Temos então Ponte Preta e Criciúma. No jogo de ida, Ponte venceu por 2-1. Coritiba e Vitória. O Vitória venceu a primeira 1-0. O jogo será no Couto Pereira. Jogos, inclusive, hoje, né? Temos também aí na Arena Pernambuco Náutico Sport, um clássico, 2-0 aí para o Sport. E Bahia e Portuguesa na Fonte Nova. Bahia já venceu por 2-1 no Canindé. E aí na próxima página nós vamos ver aí uma projeção. O São Paulo é o único que já está classificado. O São Paulo enfrentará aí o vencedor de Universidade Católica e Emelec. Portuguesa ou Bahia enfrentará ou o Guarani do Paraguai ou o Nacional Medellín da Colômbia. Vitória ou Coritiba enfrentará River Plate do Uruguai ou Itagüí, certo, Aníbal? Isso aí. Da Colômbia. Criciúma ou Ponte Preta enfrentará Colo-Colo ou Deportivo Pasto da Venezuela. Aliás, será um confronto, assim, está caminhando para termos um belíssimo confronto entre Ponte Preta e Colo-Colo. Olha, sensacional, que jogo, viu? E neste momento aqui, estamos no segundo tempo, tá? Entre Emelec e Universidade Católica. Neste momento, a Universidade Católica acaba de fazer o segundo gol, tá? Contra a Emelec. Então, estamos 0 para a Emelec e 2 para a União Católica. Universidade Católica. É o único jogo em andamento, né? Não, temos também o Ponte Preta e Criciúma. Tá. Está 0-0 até o momento. 0-0. Estamos, nesse momento, no... são 20 minutos do segundo tempo. Então, estamos no 0-0 por enquanto. Tá certo. Parece que a Ponte Preta está encaminhando a classificação. Agora, Criciúma já jogou a Libertadores de 92, inclusive. É que pela situação do brasileiro, né? Não prioriza, né? Exatamente. Agora a Ponte Preta pode conseguir aí um resultado histórico, porque olha... Chegar na segunda fase para a Ponte Preta, que nunca disputou um torneio internacional ainda por cima. É verdade, é verdade. Bom, acabou. Já o tempo voou aqui. Já? Já acabou, já. Você ficar com saudades rápido, aí, né? O tempo passa rapidinho, você vai ficar com saudades aí. Mais uma semaninha, viu? Isso, não tem problema. A gente tá certo. Vamos então aproveitar, Aníbal. Obrigado aí mais uma vez. Bom, um grande abraço para você, PA. Mais uma vez substituindo brilhantemente o nosso grande Leandro Martins. Estará de volta semana Grande abraço, viu, Leandro? Onde você estiver, eu sei que você vai ver daqui a pouco. Tá trabalhando hoje. Tá trabalhando, deixa lá trabalhando. Então, aí quando você vir este programa, mais uma vez será lembrado aqui. Grande abraço para você. Obrigado, PA. Obrigado, meu grande amigo Bruno e também a Luciane. Tá certo. E até eu, para você também, meu grande amigo internauta, até semana que vem. Estaremos de volta. Então. Sejam felizes e cuidem-se. E semana que vem vou sentar aí com você, viu? Bruno Gonçalves, 3 semanas, né, Brunão? Descansar, né? Eu preciso sentir saudades também, certo, Aníbal? Tá certo. Foi um prazer falar com você, teleinternauta. Mais uma vez, obrigado aí, PA.
se mandou muito bem hoje mais uma vez. A primeira vez eu não estive presente, hoje estou presente aqui. Leandro, tá tranquilo, pode ficar tranquilo aí e continuar trabalhando, que levou bem o programa até demais. Até daqui a 2 semanas. Você vai descansar um pouquinho. Quero agradecer também a presença aqui da Marisa, que está atrás aqui do Aníbal, a noiva e o noivo. Mês que vem vai ter uma festança aí, viu? Finalmente vão celebrar aí. Eu quero comer bolo, só sei disso. Ele já vai pro lado da comilança. Tem que todo mundo ir pra pista de dança, na verdade, dançar, se divertir, enfim. Boa noite, Paulo Arnaldo. Parabéns aí pela condução do programa. Boa noite, Alexandre Aníbal. Boa noite ao Bruno, tá? Boa noite ao meu namorado que tá lá fora me esperando já. Tá lá, o Alex. Tá? Boa noite. E boa noite pra Marisa, né? A primeira dama do senhor Alexandre Aníbal, que está aqui hoje, linda, como sempre. Um beijo pra ela. E um beijo pro meu querido Gepeto, para o Guilherme, para a Liliana. E você aí de casa, tenha uma ótima semana. E semana que vem, às 8 da noite, no Esporte na Rede. Encontro marcado aí. Com certeza, estaremos aqui de volta. Então, vou colocar aqui o pensamento na rede, mas só reforçando, não conseguiu assistir o programa, acesse www.esportenarede.org. Você viu lá no bloco anterior, tem o canal do YouTube, você pode navegar aí pelo blog, conferir as colunas, as fotos. Amanhã estaremos publicando as fotos da edição de hoje. Então fique à vontade, vai acessando aí e mande mensagem pra gente. Semana que vem estaremos de volta. Então, para o desfecho aqui, sempre colocamos aí o pensamento na rede. Olha, eu trouxe lá do tempo do Império Romano. Olha um negócio desses. Tácito escreveu que os chefes são líderes mais através do exemplo do que através do poder. E eu faço dessas palavras a filosofia do Leandro aqui. Só tenho a agradecer, porque realmente ele é muito mais um exemplo do que poder, e eu só tenho que agradecer ao Leandro aí pelo espaço e pela confiança de sempre. E é claro, a todos vocês que são chefes e acabam virando espelho, transformando espelho e desenvolvendo as pessoas. Parabéns a você que trabalha dessa maneira. E vamos encerrar o programa Esporte na Rede com homenagem justa ao Palmeiras, que completou ontem 99 anos de vida. Lá, dia 26 de agosto de 1914, foi fundado o Palestra Itália e aí nasceu o Palmeiras, um grande clube aí no futebol brasileiro, torcedor que é apaixonado, sangue verde e que está comemorando e entrará no ano que vem, já entrou na verdade, no ano do centenário, e a gente espera que o Palmeiras volte aos bons momentos, às boas fases. Como o Bruno disse, difícil lembrar ou eleger qual foi o melhor Palmeiras de todos os tempos, porque realmente foram grandes times e a importância do Palmeiras no cenário do futebol brasileiro. Valeu demais, você já sabe, hein? Voltamos semana que vem. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Até mais, tchau! Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade